Testemunho de um Grã-Mestre Oculto N. Graus. Queridos irmãos e queridos amigos, queremos compartilhar com vocês este trecho do testemunho de um Grã-Mestre Ocultista que os ajudará a entender melhor o princípio da manipulação do mundo por Satanás e seus agentes. Este homem mergulhou fundo no mundo satânico a ponto de acreditar ser Deus. Como você lerá neste testemunho, não são apenas os incrédulos que são vítimas da manipulação do mundo satânico, até mesmo os filhos de Deus. Isso nos levará a rever nosso modo de vida. Esta história está dividida em 6 partes. Isso confirma os ensinamentos sobre guerra espiritual e discernimento que já estudamos. Recomendamos que você leia esta história, bem como esses 2 ensinamentos, caso ainda não os tenha lido. Eles são muito ricos. Introdução. Nosso atual planeta Terra é um reino de ataques psíquicos e manipulações dos poderes das trevas. Existem apenas 2 classes de pessoas aqui neste planeta. A primeira classe de pessoas são os verdadeiros companheiros de nosso Senhor Jesus Cristo, que vivem diariamente na consciência prática e no reconhecimento da perfeição de Cristo. Essa classe de seres humanos é vista espiritualmente com o terceiro olho, com uma grande luz em suas testas. E em minhas operações ocultas superiores relacionadas, geralmente encontrei os crentes em Cristo de qualquer uma das seguintes maneiras: em primeiro lugar, como pilares de fogo projetando uma espessa fumaça que poderia acorrentar espíritos e agentes das forças das trevas. Em segundo lugar, como pessoas que vivem dentro de um campo de fogo que as protege de qualquer ataque e dano. Em terceiro lugar, como pessoas que vivem dentro de um oceano de sangue, que é o sangue de Jesus Cristo. A segunda classe da humanidade são as pessoas que estão privadas da vida do Mestre Jesus. Pois, sem Jesus Cristo no centro de sua vida, você está definitivamente sem esperança neste mundo. Sem Cristo você está perdido no pecado. Sem Cristo você estará perdido na eternidade. Na verdade, sem a luz de Cristo, o mundo inteiro jaz na maldade. Assim, a segunda classe de humanidade inclui todos aqueles que adoram a Deus sem Cristo, bem como aqueles que acreditam em deuses, forças cósmicas, mente universal, causa primeira, tal, Vishnu, Sugmad, Nirvana, Krishna, semideuses, etc., todos aqueles que pertencem a um culto, clube, fraternidade ou sociedade secreta, todos os céticos, agnósticos, pagãos, ou aqueles que praticam feitiçarias, mágica, vodou, ocultismo, yoga, astrologia, do misticismo, etc. E manipulações de poderes demoníacos. Manipulação oculta. Com a palavra manipulação, estou falando do processo de usar bruxaria, poder ocultista, psíquico ou metafísico para influenciar, dominar, administrar ou controlar a vida de outra pessoa com um propósito prejudicial, seja direto ou indiretamente. Tanto a manipulação direta quanto a indireta dos poderes demoníacos produzem o mesmo resultado da escravidão satânica na análise final. Consequentemente, as manipulações diretas são um ataque psíquico projetado contra uma pessoa específica ou pessoas com um plano maligno específico, enquanto as manipulações indiretas são como uma armadilha mortal contra pessoas sem nenhuma pessoa em particular em mente. Isso opera através da lei oculta da homogeneidade metafísica. Portanto, aquele que está sob o poder da vida pecaminosa pode cair na armadilha e se tornar uma vítima. Nas ciências psíquicas noéticas da fisionomia esotérica, também chamada de psicologia do eu superior, a mente do homem tem 4 faculdades fundamentais através das quais o espírito humano transmite a consciência, a percepção do ser, ao corpo de matéria densa. Para tanto, a Sagrada Escritura revelou que o homem é um ser tripartido com espírito e alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23 diz: agora que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma, neste contexto, é chamada de mente na linguagem mística. A consciência do homem neste mundo, pela qual ele pensa, fala e age de tantas maneiras, se originou em seu espírito e é transmitida ao corpo físico através das 4 faculdades fundamentais da mente. Quando essas 4 faculdades estiverem trabalhando em suas condições normais, sua vida manifestará retidão, paz e alegria. Isso atrairá o Espírito Santo para vir e proteger seu corpo, alma e espírito das manipulações de demônios, pois através da irradiação constante do Espírito Santo em sua vida, o campo magnético de seu espírito, a aura, será capaz de expulsar qualquer ataque externo das entidades demônios sutis. No entanto, sempre que há uma dicotomia das 4 faculdades fundamentais da mente,
a quinta faculdade anormal da mente passa a existir. Este é o meio de destruição que atrai os demônios para vir e manipular uma pessoa. É por meio dessa faculdade anormal que se entra no que é chamado de mar em sânscrito, que significa ponto zero. O ponto zero é acessado por meio de qualquer uma das 5 perversões ou propensões da quinta faculdade anormal da mente. Essas propensões incluem luxúria, raiva, ganância, vaidade e apego a coisas mundanas. Quando falamos de ponto zero, estamos falando de um estado de fantasmagoria ilusória em que a vida de uma pessoa está sujeita ao grau mais baixo da escala espiritual do ser. Nesse estado repugnante, um indivíduo pode ser controlado, administrado, dominado ou manipulado pelas forças das trevas, mesmo além de sua consciência. Em outras palavras, ninguém na Terra pode ser manipulado por demônios, exceto por meio da quinta faculdade anormal da mente. Nas manipulações ocultistas ou bruxas dos principados e poderes das trevas contra as pessoas, por meio das propensões mencionadas acima, o poder da luxúria constitui 50%, a raiva 20%, enquanto a ganância, a vaidade e o apego às coisas mundanas estão entrelaçados e cada um constitui 10%. Além disso, todos os pensamentos, palavras e atos proclamados como pecado, direta ou indiretamente emana dessas 5 perversões da mente. Segue-se, portanto, que o pecado é a principal pedra de tropeço do inimigo na vida do homem. O pecado é o maior poder que submete alguém à autoridade da entidade chamada Satanás, que é o diabo. Lembre-se de que a Escritura diz que quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João 3, 8 portões psíquicos. Neste ponto, é importante notar que quando alguém está no ponto zero, todos os portões psíquicos ou portões do poder de seu corpo estarão abertos para que os espíritos malignos entrem e saiam. Um ocultista avançado também pode se projetar em outra pessoa através de qualquer um dos portões psíquicos para manipulá-la. Existem 7 portais psíquicos no corpo humano que são selados pelo poder de Deus, mas quando abertos pela faculdade anormal da mente, pecado, os espíritos podem passar por eles para uma pessoa para dominar sua vida. E existem 10 portões psíquicos pelos quais os espíritos do mal podem sair de uma pessoa. Os 7 portais psíquicos do corpo humano incluem o ânus, o órgão sexual, o umbigo, o centro do coração, a garganta e a testa, bem como o centro entre os olhos. Enquanto as 10 portas psíquicas são cada um dos 2 olhos, cada uma das 2 narinas, cada uma das 2 orelhas, a boca, o umbigo, o órgão sexual e o ânus. É importante que a pessoa sempre ore e cubra-se inteiramente com o sangue perfeito de nosso Senhor Jesus Cristo. O Deus deste mundo. Na Bíblia se diz que Satanás é Deus deste mundo. O Deus deste século cegou as mentes dos incrédulos. 2 Coríntios 4, 4. Mas Satanás é apenas um Deus temporal, porque na plenitude do tempo, Satanás, seus anjos e agentes humanos seriam banidos para o lago de fogo e enxofre. Devemos perceber, entretanto, que até que as forças das trevas sejam finalmente erradicadas deste planeta, elas continuarão a manipular e dominar a vida de todos aqueles que não estão em Cristo. Isso significa que até então, nenhum minuto na Terra estará livre das manipulações e operações dos principados e potestades das trevas. Ai dos habitantes da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês, com grande indignação, porque sabe que tem pouco tempo. Reverendo 12:12. Satanás, o diabo, tem pouco tempo para operar contra as pessoas e, como tal, é sempre impelido pela consciência do tempo a acelerar suas manipulações. Agora mesmo, cada minuto na Terra está repleto de diferentes manipulações e relações metafísicas de poderes esotéricos. Essas manipulações e relações sexuais, atualmente operando na maior taxa de velocidade oculta, são projetadas pelo Deus deste mundo para sufocar a humanidade por meio da ilusão da gratificação mundana dos sentidos. O campo de batalha principal. O planeta Terra é uma região de batalha espiritual. Os pecadores que têm Deus e os estranhos e que servem aos demônios, têm guerra em seus portões, porque guerreiam contra seu Criador. Os crentes estão em guerra contra os principados e potestades das trevas. Satanás e seus espíritos caídos estão lutando contra os fiéis e os infiéis. Para este fim, a vida na Terra é cheia de batalhas em todos os aspectos. Em toda guerra física deve haver uma frente de guerra ou campo de batalha. Muitas pessoas estão cientes de que há uma guerra espiritual acontecendo nesta vida, mas algumas não estão cientes da área principal declarada pelo inimigo como o principal campo de batalha. Seu período de sono ou estado de sono é a frente de guerra das manipulações do ataque psíquico contra você,
Pois é neste momento que as forças das trevas intensificam sua batalha contra você. Além do estado conhecido como ponto zero, todas as coisas malignas conhecidas e desconhecidas das forças das trevas, quando projetadas contra uma pessoa, só podem subjugá-la em um estado de sono. É por isso que qualquer verdadeiro seguidor de Cristo, desejando sempre vencer todo o ataque demoníaco, deve se esforçar também para vencer muito sono. Não, foi em vão que Jesus advertiu: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Venenos astrais é para o benefício final do homem que o Deus Todo-Poderoso exige que seja santo. Se você perceber por um momento as manipulações demoníacas contra você em sua vida, a qualquer momento em que estiver em pecado, você se esforçará com todas as suas forças e vontade para praticamente defender a justiça de Cristo. Por exemplo, se você for o principal alvo de ataque psíquico, alguns espíritos astrais conhecidos como veneno astral Aramaoap podem ser projetados contra você. O AA pode lutar contra uma pessoa constantemente por 1095 dias antes de poder recuar. Este veneno manipula um indivíduo e o submete a um ponto zero por meio de qualquer uma das 5 propensões da quinta faculdade normal da mente: luxúria, raiva, ganância, vaidade e apego às coisas mundanas. Quando alguém está neste ponto zero, ele se torna um escravo das forças das trevas. Muitas pessoas na Terra estão sempre sujeitas ao ponto zero por causa do pecado e, por isso, estão sob as manipulações diárias dos poderes das trevas. Portanto, essas pessoas podem ser destruídas a qualquer momento. Somente os verdadeiros crentes têm autoridade em Cristo para vencer as forças do mal. A força das manipulações. Algum tempo atrás, houve um incidente de manipulação ocultista em Lagos, Nigéria, envolvendo um homem e sua esposa. Este homem se casou e viveu com sua esposa por 25 anos, e eles tiveram 6 filhos. Certa manhã, o homem acordou, olhou para sua esposa e ficou muito confuso ao vê-la. Ele começou a perguntar à esposa: mulher, quem é você? Quem a trouxe para esta casa? O que você está fazendo aqui? A mulher achou que o marido estava brincando. Querida, o que há de errado? Ela perguntou, esperando obter uma resposta suave de seu bom marido. Mas, infelizmente para ela, o homem ficou muito exasperado e ordenou que a mulher e os filhos se mudassem imediatamente do lar matrimonial. Ele jurou mutilá-la se ela se recusasse a se mover. Então vizinhos e amigos finalmente se reuniram na casa deste homem. Alguns achavam que o homem tinha enlouquecido, pois ele lhes disse que estava surpreso ao ver a mulher em sua casa alegando ser sua esposa. Ele também lhes disse que só conseguia se lembrar de ter conhecido a mulher, sua esposa, como prostituta, cerca de 25 anos atrás, e que desde então nunca mais a viu ou se encontrou com ela. Nesse ponto, a mulher começou a chorar e, finalmente, confessou suas manipulações ocultas contra o marido. Ela confessou que manipulou o homem para o casamento e o dominou por meio de feitiços altamente concentrados, pelos quais hipnotizou o homem e fez com que seu espírito vivesse cegamente dentro de uma bolsa de bruxaria durante os 25 anos de seu casamento. Ela ainda confessou que os poderes ocultos em seus encantos são revividos uma vez a cada 9 meses, por meio de um ritual oculto secreto. Tendo vivido com o homem por muitos anos, ela pensou que o renascimento do encanto não era mais necessário, portanto, ela não realizou o ritual exigido 3 vezes, o que durou 27 meses. Foi por isso que as forças que sustentaram seu casamento por meio dos encantos expiraram totalmente, enquanto os olhos do homem se abriram. O homem voltou a si, nem mesmo conseguia acreditar que era casado com a mulher. Foi assim que seu casamento chegou ao fim. O que tornou essa manipulação possível é o estado de ponto zero, pecado. Se a mulher tivesse cumprido estritamente o processo feito para reavivar seus encantos, seu marido teria vivido perpetuamente dentro do barco de manipulações de sua esposa, a menos que seja entregue por Jesus Cristo. Por 25 anos, tudo que o homem fez foi realizado sob a força de manipulações ocultas. O verdadeiro eu do homem estava trancado dentro de uma bolsa de bruxaria. Como tal, não havia consciência, força ou habilidade para resistir ou reagir contra as forças que cegavam seus olhos. Este é o verdadeiro exemplo da condição repugnante de qualquer pessoa em pecado. Não foi em vão que Jesus Cristo veio. Ele veio para destruir as obras do diabo. E até que as obras do diabo, pecado, sejam completamente destruídas em sua vida, eu lhe digo a verdade, você não pode escapar das manipulações de poderes demoníacos contra sua vida.
Eu costumava preparar alguns amuletos sutis para as mulheres consertarem ou roubarem em suas partes íntimas. Com esse encanto, uma mulher pode seduzir um homem de sua escolha para uma relação sexual. Quando isso é feito, o homem se foi. A partir desse momento, o pensamento da mulher dominará a mente do homem. A força de vontade do homem não pode resistir a isso, porque pela luxúria o homem se vendeu aos encantos da mulher. Pelo poder dos encantos, a mente do homem estará focada para se casar com a mulher. Quando finalmente se casam, esses encantos podem ser revividos por duas coisas, que incluem a comida preparada pela mulher e a relação sexual com ela. Consequentemente, enquanto o homem continuar a comer a comida da mulher e fazer sexo com ela, ele continuará a viver sob suas manipulações, a menos que seja libertado por Cristo. Existem muitas pessoas casadas que vivem nesta condição hoje. Se uma pessoa não está em Cristo, ela pode até viver na Terra por 100 anos ou mais, mas todo esse número de anos pode ser gasto sob várias manipulações dos poderes das trevas. Portanto, se você não está em Cristo, esteja avisado, porque toda a sua vida na Terra, incluindo sua educação, casamento, negócios, viagem, finanças, saúde, etc., pode ser dominada pelos poderes demoníacos de seus inimigos. Manipulações sexuais. Existem três principais propensões mundanas usadas pelos poderosos poderes das trevas para manipular diariamente o chamado desenvolvimento ou avanço da humanidade em direção ao padrão animal em cada estágio e grau de civilização. Estes são chamados de propensões animais e incluem sexo, luta e comida. Discutiremos brevemente essas três propensões animais, mas deixe-me começar com a primeira, sexo. A força sexual é o maior poder secreto usado em manipulações demoníacas para dominar e controlar os pensamentos, palavras e ações das pessoas deste mundo. Em operações demoníacas avançadas, o ato sexual é como combustível, enquanto a luxúria é como fogo. Portanto, como suprimento constante de combustível nunca pode extinguir o fogo, nenhuma quantidade de ato sexual pode extinguir a luxúria. Os poderes das trevas manipulam cada atividade do homem para girar em torno da atração sexual. Nos reinos ocultos, as pessoas são algemadas pela vida sexual, assim como os criminosos são mantidos em prisões atrás das grades. Sexo ilícito é um símbolo de ignorância pelo qual alguém poderia ser mantido constantemente na prisão de manipulações de bruxaria. Claro que há sempre uma sensação de gozo durante o ato sexual, o que faz com que as pessoas corram atrás da relação sexual. Mas os chamados sentimentos de prazer é uma das maiores ferramentas usadas para dominar uma pessoa e aumentar as manipulações demoníacas. Isso não é brincadeira. Evidentemente, as pessoas deste mundo avançaram muito na ilusão do prazer sexual. Existe um plano ocultista no reino dos espíritos, demônios, projetado para manipular as pessoas e tornar possível que homens e mulheres, meninos e meninas, se entreguem ao ato sexual em qualquer lugar e a qualquer hora, até mesmo nas ruas, como os gatos e cães, animais. Mas basta-me dizer que qualquer esforço feito para avançar a vida sexual é um avanço em direção à propensão animal. É um avanço que não transcende a mesma vida sexual evidente entre os animais. Está escrito em 1 Coríntios 6, 18 a 19: fuja da imoralidade sexual. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem comete a imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabes que o teu corpo é o templo do Espírito Santo que está em ti, a quem tu tem de Deus, e você não é seu? Deixe-me afirmar mais uma vez que a manipulação por meio do ato sexual é a maior e mais eficaz ferramenta usada em operações demoníacas contra as pessoas. Existem milhões de entidades bom-ar, espíritos da água, que costumam se combinar com a vanguarda das bruxarias para manipular e dominar as pessoas por meio do ato sexual, o poder da luxúria. No mês de julho do ano de 1986, cerca de 30 milhões de espíritos nos reinos ocultos da água foram enviados à Terra como garotas bonitas, e eles começaram a operar como prostitutas em diferentes nações deste mundo. Essas meninas, que são demônios disfarçados, foram enviadas para reforçar as que existiram antes delas. No entanto, existem três categorias principais de prostitutas atualmente na Terra. A primeira categoria são os demônios circulando como garotas bonitas. Essas meninas não têm pais terrenos, pois vêm diretamente dos reinos ocultos da água. A segunda categoria de prostitutas são os agentes humanos dos poderes das trevas possuídos por demônios. Alguns deles usam anel ou anéis, pulseiras ou talismãs, enquanto alguns usam uma determinada cor de vestido, calça,
sapato, lenço, etc., como seu símbolo de iniciações e convênios com demônios. A terceira categoria de prostitutas são os seres humanos comuns, que são meros escravos espirituais dos poderes das trevas. Estas são meninas que são capturadas por demônios ou seus agentes e mergulhadas na prostituição por meio de várias manipulações. Tais manipulações operam através dos seguintes fatores: luxúria insaciável, instinto de rebanho, frustração, tendência para enriquecimento rápido, libido, ganância, desemprego, lares desfeitos, promiscuidade, etc. Todos esses são usados com o único objetivo de contaminar e sujeitar as pessoas ao ponto zero. Está escrito em Provérbios 6, 25 a 26, não cobiceis a sua formosura no teu coração, nem te seduzas com as suas pálpebras. Pois por meio da prostituta o homem é reduzido a um pedaço de pão, e uma adúltera vai atacar sua vida preciosa. Observe que a Bíblia diz que a adúltera caçará pela vida preciosa. O sêmen, esperma, é o símbolo da mais alta energia vital, ou vida preciosa, em cada pessoa. Esta energia pura é tão importante na vida que nunca deve ser desperdiçada em momento algum. Foi feito exclusivamente para ser usado por Deus como uma bênção. Consequentemente, sempre que alguém está desperdiçando sêmen por meio de sexo ilícito, como fornicação ou adultério, bem como por homossexualidade, coquetismo, lésbica, masturbação ou outro, ele também se torna um campo de jogos para manipulações demoníacas. Mesmo o mero pensamento de gratificação sexual também torna a pessoa um escravo das forças das trevas. Para este fim, nosso Senhor Jesus Cristo declarou: vocês ouviram o que foi dito, não cometam adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela. Mateus 5, 27 a 28.